Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Abel falou, já não sou mais visitante, amém? Estou me aproximando a cada dia mais. Gostaria que você se colocasse de pé nesta noite, aleluia. Que você pudesse pegar a sua Bíblia, para que nós possamos, aleluia. Deus está neste lugar, meu irmão. Levante a sua Bíblia para o céu, querido. Eu nunca vi uma testificação tão grande como hoje. Pastor Wilson, ele falou comigo ontem para que eu viesse pregar. Eu, durante a semana, eu estava meditando na palavra de Deus, uma palavra que eu já muito conhecida, eu já preguei. E no momento dos louvores, que estava sendo entoada aqui, Deus estava movendo neste lugar através do Espírito Santo. E Deus certificou a palavra. Porque quando eu estava lendo durante a semana, eu jamais imaginaria que eu ia pregar hoje. E quando o pastor Wilson, bispo Wilson, me chamou ontem, falando, Júlio, tu vai pregar lá. Não poderia ser outra coisa. Eu falei, Senhor, será esta a palavra que tu quer para o teu povo? E Deus testificou através da Isabel, falando da mulher do fluxo de sangue. Irmão, tu tem que tocar diferente hoje. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Há um mover de Deus neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Vivo. Vivo. Jesus está aqui passeando. Só vai conseguir ver quem estiver com os olhos espirituais. E se realmente você estiver com os olhos espirituais, você vai sair daqui renovado. Vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui curado e você vai dar testemunho neste lugar. E não só isso, a salvação em Cristo Jesus neste lugar. Eu gostaria que você viesse juntamente comigo, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. No versículo 43, nós vamos meditar sobre esta mulher, aonde vai nos ensinar muitas coisas através de Lucas, capítulo 8, versículo 43. E eu louvo a Deus por poder Deus testificar esta palavra ao meu coração. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler todos junto? E diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, que gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, ou de Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é? Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, como sempre, afoito, dizendo: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se diante dele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado. E logo ficou sarada.
E ele disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Poder sentar em nome de Jesus. Em toda a Bíblia é o único lugar que Jesus chama uma mulher de filha. E nós todos somos filhos de Deus. Somos amados por Deus. E aqui conta uma história de uma mulher do fluxo de sangue que está registrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, ele estava saindo da cidade de Decápolis e entra no mar da Galileia, vai para Cafarnaum, que significa compassivo ou vila da compaixão. E essa cidade ficava localizada a noroeste do mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cidade onde foi o cumprimento das escrituras, conforme o profeta Isaías já tinha declarado lá no capítulo 9, do versículo 1 e do versículo 2. Que aquela cidade estava em trevas, estava na escuridão, e surgiria uma grande luz. E aquela cidade de Cafarnaum, ela foi o cumprimento do ministério de Jesus, aonde Jesus chamou Pedro, André, Tiago, João, para deixar as suas profissões e seguir o Senhor Jesus. Naquela cidade foi aonde Jesus fez grandes milagres, aonde Jesus libertou o endemoniado, aonde Jesus curou a sogra de Pedro, aonde Jesus se declarou como o pão da vida, aonde Jesus curou um homem muito importante à distância. Mas Cafarnaum, vendo todos aqueles milagres de Jesus, muitos não creram em Jesus. Não é diferente dos dias de hoje. Nós estamos vendo grandes milagres, as profecias se cumprindo, os sinais se manifestando, mas ainda nós achamos que não é a hora. Tudo aconteceu naquela cidade. O que Jesus pôde fazer, Jesus fez naquela cidade. Mas aquele povo vendo todos os milagres, uma cidade onde ela próspera, onde era uma cidade onde os comerciantes ficavam, aonde dali saíam os peixes, da onde produzia ali uma grande quantia de dinheiro naquela cidade. Mas faltava luz, faltava cura, faltava milagre, porque aquelas pessoas só viviam pensando financeiramente. Era uma cidade próspera, mas o mais importante não tinha naquela cidade. E Jesus cumpre o seu ministério ali, começa a cumprir seu ministério naquela cidade chamada Cafarnaum. Mas vendo todos os milagres, mesmo vendo todos os milagres, ouvindo as boas novas do Senhor, ouvindo as pregações do Senhor, Cafarnaum se tornou uma cidade incrédula, ao ponto de Mateus falar sobre o que Cafarnaum sofreria, que seria pior do que Sodoma e Gomorra, ao ponto de falar: se alguém aqui pelo menos cresce, confiasse, soubesse quem eu sou, ela teria menos, como eu posso falar, menos penitência do que Sodoma e Gomorra. Mas era uma cidade que poucos creram. E aquela mulher era da cidade de Cafarnaum. Aquela mulher, ela estava vivendo 12 anos em outros
evangelho vai dizer que ela somente pensou em tocar. Aqui em Lucas não declara isso, mas em Mateus declara: ela pensando, se eu apenas tocar, eu ficarei curada, eu ficarei livre dessa enfermidade, porque era uma enfermidade que durava 12 anos. E era uma cidade também que havia judeus e havia gentios. E tudo indica que aquela mulher era uma judia. E nós sabemos que os judeus, eles conhecem a Torá. Eles conhecem o mandamento. Eles conhecem as escrituras. Porque era um ensinamento desde pequeno, principalmente aos meninos. E diz a palavra de Deus que aquela mulher que vivia 12 anos do fluxo de sangue, que gastou com todos os médicos, e ninguém pôde resolver, nenhum pôde curá-la. Então ela passa em seu pensamento e tomou uma atitude de chegar até a Jesus e toca nas suas vestes. O primeiro ponto: por que ela queria tocar nas vestes de Jesus? Qual era o motivo dela tocar? Nós vamos descobrir através da palavra de Deus, queridos. Por que ela queria tocar? Porque ela consigo mesmo pensava em tocar. Ela queria ficar curada. Ela queria tocar nas vestes de Jesus. Ela estava longe do templo do Senhor. Porque naquela época, quando a mulher estava nos seus dias, os 7 dias, e depois que acabava os 7 dias, ela tinha que pegar um sacrifício e chegar até o templo e oferecer o sacrifício. Agora imagina aquela mulher 12 anos com um fluxo de sangue, se tornando imunda perante todo o povo, aonde ela sentasse, e se alguma pessoa sentasse, se tornasse imunda também. 12 anos, ela não podia entrar no templo para sacrificar, porque ela era imunda. Imagina 12 anos ficar longe da presença de Deus. Imagina 12 anos não ter o convívio de outras pessoas, não ter um relacionamento, porque se alguém se aproximasse dela, tocasse nela, se tornaria imunda, como diz a palavra de Deus lá em Levítico. Ela não poderia sacrificar, ela não poderia apresentar o seu sacrifício, que era uma rolinha, de acordo com as suas condições financeiras, ela oferecia o seu sacrifício. Ela estava impura, fora do ambiente social, privada de entrar no templo. Não tinha saída para ela, não tinha esperança para ela, porque a lei proibia. A lei não dava chance para ela. Por isso que nós vivemos pela graça. Mas não confunda a graça, porque a graça, ela é mais rígida do que a lei. Não pense que a graça é um leque aberto para fazer tudo o que você quer fazer. Não é. E eu te mostro isso dentro da palavra de Deus. Se apenas você desejar no seu coração, olhando para outra mulher, você já fez o quê? Adulterou. Então qual é a pior? A graça ou a lei? Mas aquela mulher estava privada de todas as coisas da sociedade. E ela queria tocar em Jesus. Mas por que ela queria tocar em Jesus? E para que nós possamos entender o porquê ela queria tocar em Jesus, nós vamos ter que entender um pouco das vestes sacerdotais. Nós vamos ter que entender o porquê aquela mulher tinha no seu coração em tocar em Jesus. E nas roupas, nos tempos bíblicos,
daqueles dias, havia muitas roupas que eram usadas. Jesus, ele usava túnicas, mantos. Ele costumava andar com túnicas, da maioria das vezes. E as roupas naquela época tinham uma característica bem interessante, que foi o próprio Deus. Deus deu uma ordem a Moisés para fazer as vestes sacerdotais. Acompanhe comigo em Números. Números capítulo 15. Quero que você vá comigo. Número capítulo 15, 38, que diz a palavra do Senhor, a ordem que Deus dá para Moisés, para fazer as vestes. Se você encontrou, diga amém. Eu estou procurando aqui, é rápido. Número 15, versículo 38, que diz assim a palavra do Senhor: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes faça franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponha um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-vos, lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprirás. Não seguirei o vosso coração após os vossos olhos, pelo quais andando em fornicação, para que vos lembrais de todos os meus mandamentos e cumprirás. Santos seja o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós começamos a entender que havia um mandamento de Deus para Moisés, falando sobre as bordas e as franjas. E o que havia naqueles cordões azuis? Havia os mandamentos do Senhor. E naquelas vestes, quando o sacerdote ia andando, todas as pessoas viam aqueles mandamentos, daqueles cordões azuis. E a palavra borda ou orla quer dizer canaf. E canaf no hebraico quer dizer asa. Os judeus eles conhecem como orla, bordas, mas no original eles conhecem como asa, que fica aqui, que nós falamos que Moisés falou sobre a orla e as bordas. Então os judeus eles conheciam que a orla e a borda da veste do Senhor se chamava canaf, que traduzido quer dizer asa. E os judeus, nós sabemos que eles têm um conhecimento, conforme eu falei, da Torá. E eles sabiam da profecia. Aquela mulher, como uma boa judia, ela sabia que havia profecias no Velho Testamento para ela tocar nas vestes do Senhor. Você vai acompanhar comigo, você vai ver o quanto aquela mulher sabia que tocando nas orlas do Senhor, tocando na asa, no canaf ali, ela poderia ser curada. Porque ela sabia que lá nas profecias já estava escrito sobre isso. Acompanhe comigo, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Nós vamos entender o porquê ela tocou. Malaquias capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Isso é para que você possa entender, querido, por que ela tocou. Mas para vós, os que temeis ao meu nome, nascerá
o sol da justiça. Quem é esse sol da justiça? Jesus. Ele é justo. Ele faz justiça. Nascerá o sol da justiça. E esse sol da justiça cura. Trarás nas suas asas, quer dizer, bordas. Na sua Bíblia eu não sei se está asa ou borda ou orla. Tem alguma tradução diferente aí? A sua? Opa! Asas. Ao que eu falei aqui embaixo, que era conhecido como Canafe. Então ela conhecia essa profecia. Se eu apenas tocar nas asas, ou na orla, ou na borda, eu ficarei curada. Aí fala de um bezerro saltando. Lá, hoje a gente conhecemos com o seu curral, mas aí não diz curral, fala, saltareis como bezerro do servador, ou estribelas. Sairão pulando. Cheio de quê? Um bezerro saindo, pulando lá do curral, quer dizer que saía cheio de vigor. Então ela começa a colocar o que está escrito aqui em Malaquias 4:2. Ela começa, tem uma profecia, porque se eu tocar lá, eu sairei curada, porque é profecia de Malaquias. Se eu tocar lá, eu vou sair cheio de vigor, eu vou sair sarada, eu vou sair transformada. Ela conhecia as escrituras, querido. Ela não era uma pessoa à toa. Não era uma mulher que não tinha conhecimento. E eu vou mais além ainda. Zacarias 8:23. Logo um pouquinho atrás de Malaquias. Mais uma profecia que aquela mulher conhecia. Ela sabia, eu vou tocar porque dali vai sair cura na minha vida. Eu vou tocar que eu vou ser como um bezerro, sair pulando, sairei curada, sair cheio de vigor. Ela diz assim, Zacarias capítulo 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens ou nações dos gentios, de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla das vestes de um judeu, Jesus. Aleluia. Dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aleluia. Ela conhecia, querido, as profecias de Zacarias. Ela sabia quem era o sol da justiça. Ela sabia em quem ela poderia romper as barreiras humanas que estavam ali naquele momento. Por isso que ela falou, se eu apenas tocar. A verdade, querido, que a Bíblia diz que o verbo se fez. O verbo era o Jesus que estava ali naquele momento. Se eu tocar nas vestes, esse verbo que se fez carne, eu vou tocar e sairei curada. Para ela tocar, ela tinha que se abaixar. Não tinha como ela tocar em pé. Não tinha como ela tocar em pé. Salmo 91, que fala, eu quero que você entenda, querido, o que Deus está falando nesta noite para você. O que Deus está dizendo. O Salmo 91, ele é um salmo que todos nós gostamos. Às vezes, pessoas faz com que se sirva de amuleto. Mas Salmo 91, versos 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, debaixo das suas orlas, debaixo do seu manto, nós estamos seguros. Mas para ela tocar, ela teve que se abaixar. E quando nós se abaixamos diante das orlas do Senhor, nós estamos se humilhando, declarando que Ele é o nosso
nosso Deus que está conosco. Quando nós se abaixamos diante da presença de Deus, nós estamos declarando que Ele verdadeiramente é o nosso Senhor. Mas só fazia isso quem conhecia a profecia e reconhecesse que realmente Jesus Cristo era autoridade, Jesus Cristo era santo, Jesus Cristo era puro, Jesus Cristo era o Messias. Ela reconhecia Jesus Cristo naquele momento, no meio daquela multidão, que Jesus Cristo era o Messias que estava por vir. E muitas das vezes nós não reconhecemos quem é esse Messias que está conosco todos os dias. Diante das nossas aflições, nós buscamos algo diferente para que venhamos ser socorridos. Não reconhecemos muitas das vezes quem é o Messias verdadeiro que está conosco todos os dias, que pode nos dar força para caminhar, que vai julgar as nossas causas, que vai ser o sol da justiça sobre as nossas vidas, que vai ser o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o príncipe da paz, o Deus poderoso, e por aí vai. Mas aquela mulher reconhece, diante de todos ali naquele momento, que Jesus Cristo era o Messias. Ela conhece as profecias de Isaías, que da casa de Davi sairia o rebento, o renovo. Ela conhecia as profecias de Isaías, que sabia que tocando nas vestes do Senhor aí naquele momento, ela seria renovada e restaurada, porque Ele é o renovo, e continua sendo no dia de hoje. Mas às vezes nós não tocamos neste renovo. Às vezes nós não tocamos como Ele quer que nós venhamos tocar de uma forma diferente. Às vezes nós estamos 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, mas nós não tocamos da forma que Ele quer que nós venhamos tocar. Conforme eu falei hoje, está tudo propenso. O Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus está aqui passeando nos 4 cantos. Não depende mais dele, Ele está presente. Ele está presente. Depende de você, como você vai tocar nele, como você vai sair daqui. Não depende mais de ninguém, depende de você. Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele vai te convencer. O papel do Espírito Santo é convencer o seu coração do arrependimento e da justiça. Ele está aqui para que você venha tocar. Ela rompe barreiras. Ela coloca a sua fé em prática. Ela não coloca dúvida no seu coração. Se eu apenas ir lá tocar, ela faz a fé dela se movimentar. E aquele verbo que estava ali presente, que outrora era verbo, se fez carne, naquele momento, quando ela toca nas vestes do Senhor, ela está tocando no próprio verbo que se fez carne. Que diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Você está entendendo, querido? Você está entendendo o que Deus está falando? As profecias de Malaquias e a profecia de Zacarias se fez carne. E agora habita no meio de nós. E agora ela toca do verbo que se fez carne. E ela é curada
E a fé daquela mulher, ela veio por quê? Através da palavra. A fé vem em ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, a fé, ela começa a se produzir dentro de nós. Aquela fé daquela mulher veio através da palavra. Por isso ela toca em Jesus. A estrutura daquela mulher já estava completamente, já fisicamente, como uma zumbi. Mas ela produziu fé através da palavra. E ela passa a tocar em Jesus, reconhecendo que Ele é o Messias, o Salvador. E isso chamou a atenção de Jesus. Como chamar a atenção de Jesus nos dias de hoje? Através da nossa fé. Através da nossa confiança. Acreditando que Ele está presente. Mas muitas das vezes nós não conseguimos visualizar diante das circunstâncias que o Senhor está ali. Às vezes nós olhamos somente o inimigo, nós temos muita mania do inimigo. Às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para que nós possamos enxergar e chamar a atenção dEle. Mas às vezes nós falamos só é o inimigo. Não, querida, às vezes tem situações que Deus permite para que nós possamos ver que Ele está ali no controle de todas as coisas da nossa vida. Ela chega por detrás e toca nas vestes do Senhor. Mas Pedro, quando Jesus falou, olha, alguém me tocou, mas sempre tem alguém para tentar tirar a tua esperança. Sempre tem alguém para ofuscar os teus sonhos. Sempre tem alguém para ofuscar os teus planos, a qual Deus já determinou. Sempre tem alguém para atrapalhar a tua caminhada. Sempre tem alguém para falar para você palavras negativas. Sempre tem os roubadores de alegria. Aquela mulher sabia que ao tocar em Jesus, ela seria como aquele bezerro que sai ali do curral pulando cheia de vigor. Tem pessoas, querido, que querem roubar os teus projetos, os teus sonhos, a tua alegria. E Pedro, Senhor, está todo mundo te apertando, quem é que te tocou? Não importa a quantidade que está apertando, não importa a quantidade de dificuldade, o importante é que o Senhor está ali presente, está no meio. Nós precisamos tocar simplesmente diferente. E ela faz isso, toca no Senhor. E diz a palavra do Senhor, versículo 44, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E todos negando, disse Pedro, dizendo, mestre, a multidão te aperta, te oprime. E diz, quem tocou em ti, Senhor? E disse-lhe Jesus, alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Como tirar a virtude de Jesus? Estamos vivendo num tempo que precisamos tocar em Jesus diferente, não como de qualquer maneira. De qualquer maneira tu não vai chamar a atenção de Jesus. Toque em Jesus com lágrimas. Toque em Jesus com arrependimento. Toque em Jesus com coração contrito. Toca em Jesus com verdadeiro coração de adorador. Você está entendendo, igreja, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Não podemos tocar em Jesus de qualquer maneira, não, querido.
Assim como aquela mulher conhecia as profecias, sabia que se tocasse nas vestes do Senhor, ficaria curada, teria vigor, teria restauração, teria renovação, seria sarada da sua enfermidade, voltava a uma vida normal, de entrar no templo, entregar o seu sacrifício, de ter comunhão com... Assim aquela mulher sabia, assim nós sabemos que Jesus está falando, eu estou voltando. E só vai os lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Não adianta ter 30, 40, 50 anos dentro da igreja, mas sempre foi a mesma coisa. Tudo tem um propósito. A Bíblia diz que 12 anos ela estava com fluxo de sangue. Aquela mulher interrompe Jairo, que estava pedindo a cura da sua filha. E com quantos anos tinha a filha de Jairo? Quantos anos tinha? 12. Tem um propósito nisso daí. 12 mais 12 dá 24. É a hora do dia e noite, né? 24 horas. Ô, papai. 12 anos de fluxo de sangue, 12 anos da filha de Jairo, e tudo tem um propósito, querido. Nada é por acaso. 24 horas do dia, 12 de dia e 12 à noite. Quer dizer, mudança. Do dia para a noite. 12 horas de dia e 12 horas, mudança. Uma coisa que aquela mulher conseguiu foi o quê? Mudança de vida. Ela encontrou cura e encontrou salvação. Ela teve uma mudança de vida. E quando nós começamos a falar de 12, nós temos 12 apóstolos enviados para mudar o estado deste mundo através do Evangelho. Nós temos as 12 tribos de Israel para que seja luz para as nações. Nós temos 12 frutos do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Oh, papai. 12 portões de Jerusalém, mudança de direção. A mudança de direção daquela mulher era uma, agora passou a ser outra, aleluia. Comece a entender, querido, que tudo tem um propósito de Deus. 12 anos da filha de Jairo. Houve uma mudança da morte para a vida. Número 12, que quer dizer construção e ação realizada totalmente, conclusão. Mas se você pegar o número 12, botar o 1 na frente, entenda bem o que Deus está falando, querido. Tira o 12 ali, tu pega o número 1, bota na frente, e no meio ali do 12 ali, você bota o mais. 1 mais 2? 1 mais 2? Ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Para mudança de vida tem que ter ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque os três trabalham juntos, aleluia. Então houve uma mudança na vida daquela mulher, na vida da filha de Jairo. E se nós pararmos para entender esse número 3, que fala da Trindade, a terra foi concluída em quantos dias? 3 dias. Ela era o quê? Sem forma e vazia. Aquela mulher estava perdendo a forma, querido. A filha de Jairo já estava ficando sem forma também, porque o corpo dela ia entrar em estado de decomposição daqui a 4 dias. Então a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo começa a mudar a trajetória da filha de Jairo e daquela mulher. Jonas ficou quantos dias dentro do peixe? 3 dias. Jesus em 3 dias ressuscitou. E houve uma grande mudança. Porque se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui.
Então, querido, dentro de 12 ou 24 horas, se você crer, confiar e tiver fé, Deus pode fazer uma mudança na sua vida nesta noite.